A gente fala mais sobre uma consequência triste da crise provocada pela pandemia e que afeta diretamente crianças e adolescentes. Quem conta é a Leila. Pois é, Burni, é uma notícia muito triste. A Globo News teve acesso com exclusividade aos dados do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre meninos e meninas que vivem em abrigos no estado do Rio. E olha que coisa, cresceu mais de 120% em um ano a entrega voluntária de crianças em abrigos. É que os responsáveis não tinham mais como cuidar dessas crianças. E como a gente estava dizendo, isso é mais uma consequência nefasta da pandemia. Quando uma criança vem parar num abrigo, normalmente ela já traz uma história de vida difícil. A pandemia da Covid-19 reforçou essa realidade. A entrega voluntária de crianças em abrigos no estado cresceu 126,3% em um ano. O número de crianças ou adolescentes entregues porque o responsável estava doente aumentou mais de 44% no mesmo período. Nós imaginamos que tem relação direta com a pandemia. Certamente são pessoas que tiveram uma situação de saúde agravada ou tiveram que cuidar de parentes doentes. Em razão disso e pela falta de estrutura familiar, isso levou ao acolhimento dessas crianças. Um outro número que chamou muita atenção é a questão da entrega voluntária em adoção. Esse é um movimento que está previsto, inclusive, em lei. É direito dos pais ou da mãe, quando está sozinha, optar por fazer a entrega voluntária em adoção. Então, esse movimento das mães, diante de uma situação de crise econômica, de fazer a entrega voluntária, não significa que essas crianças vão para adoção. Significa que essa família precisa ser ouvida, acolhida e orientada nesse momento sensível. Esse abrigo, que fica em Laranjeiras, na zona sul do Rio, também identificou o mesmo movimento. Mais crianças entregues voluntariamente. O que chama a atenção é que essas crianças não foram entregues ao nascer, como acontece normalmente. Nestes casos, as mulheres estavam com os filhos há alguns meses, mas por não terem condições de cuidar dos bebês, entregaram as crianças. Quando a mãe insiste nessa decisão, tem uma convicção em relação a isso, né, a gente respeita também essa escolha da mulher, que é um direito dela de fazer a entrega. Mas se é observado, né, que há uma fragilidade de rede, de suporte para essa família, o nosso trabalho é exatamente investir nessa rede, nos serviços de assistência, de saúde, para que essa mulher possa criar condições de estar de volta com o seu filho. Então é isso que a gente faz quando a criança chega aqui. A gente busca quais são as necessidades dessa família para que ela se reorganize e tenha condições de receber o seu filho de volta. Se isso não for possível, essa criança vai para uma nova família, que é a família por adoção. Os dados de acolhimento são do 27º censo do módulo Criança e Adolescente, feito pelo Ministério Público do Estado do Rio. Os principais motivos de acolhimento ainda são negligência, abandono pelos responsáveis ou crianças e adolescentes em situação de rua. No total, são 1.318 acolhidos em todo o estado do Rio de Janeiro. O perfil se mantém. Quase 80% são negros. A maioria tem entre 7 e 18 anos. Os dados também mostram a movimentação dentro dos abrigos desde o início da pandemia. Entre março e junho de 2019, eram 1.365 acolhimentos, número que vinha se mantendo nos últimos anos. Conforme os meses foram passando, os acolhimentos caíram mais de 50%. Junto com esse número, também houve redução nas denúncias de violência contra crianças e adolescentes por conta do isolamento social, que diminuiu o convívio comunitário. Já no primeiro semestre de 2021, com a maior flexibilização, o número de acolhidos voltou ao patamar inicial. Dos 1.318 acolhidos, apenas 161 estão aptos para adoção, o que significa 12%. Metade não recebe visitas de qualquer parente. Em relação ao tempo de permanência, 63% estão há mais de 6 meses nas instituições de acolhimento. Essas crianças, em geral, ficam numa situação de invisibilidade. Então, quando a gente fala na mídia sobre esse tema, quando a gente divulga o censo, quando a gente realiza um evento, a gente está dando visibilidade para essa temática, mostrar que a gente tem um número muito grande em todo o Brasil de crianças e adolescentes passando parte da infância e da adolescência em serviços de acolhimento e muitas vezes sem perspectiva de viver em família.
Olha, é uma de tristeza arrepiar. muito grande. Dói, né? Porque o coraçãozinho da gente chega a apertar aqui. Agora, eu fico imaginando o que a história vai dizer desse período de pandemia. Porque você veja, aumentou a violência a crianças e adolescentes, aumentou o número de crianças colocadas para adoção em lares de acolhimento, aumentou o feminicídio, aumentou a violência contra as mulheres, aumentou a violência contra os idosos. Uma tragédia, além das mortes e das sequelas dos que sobreviveram. É uma tragédia humanitária o que aconteceu no Brasil nesse período. Sem falar nos desempregados. Enfim, se a gente for pegar todos os índices, a história vai falar esse período de uma forma assustadora. Toda sorte de tragédias, né, Leilani? O que eu fiquei, assim, tocada, impactada, assim, tem um filho pequeno, acho que nem precisa ter para ficar, que tem um trecho ali da reportagem que vai pormenorizando os percentuais e fala que metade das crianças não recebe qualquer visita nesses locais, né, que são para manter a segurança delas, mas você imagina uma criança que tem tantas necessidades sentimentais e emocionais, que depende tanto do convívio com a família, convívio social, de carinho para evoluir, dentro de uma pandemia ainda passar por isso. Nossa, é de cortar o coração. Toda sorte de tragédias nessa pandemia, isso é muito triste, Burnier. E assim, você veja o nível de desespero que chega uma mãe, né? Chega a uma situação tão desesperadora que ela entrega o filho, né? Não tem condições de criar o filho. E ainda tem autoridade que se vangloria por ter dado auxílio emergencial, como se o auxílio emergencial fosse solução para tudo. Olha, eu dei auxílio emergencial, resolvi o problema. Resolveu nada, né? As pessoas precisam muito mais do que apenas um auxílio emergencial, que, aliás, não é nenhuma fortuna que está sendo liberada para essas pessoas. Pelo contrário, é muito pouco perto do que elas precisam. Então, assim, é lamentável. A gente vê que, claro que tem todo o contexto da pandemia em si, mas tem também erros políticas cometidos. Públicas, né, Burnier? Claro, exatamente. Falta de políticas públicas, né, Leilani? Ou seja, erros cometidos pela administração pública que agravam tudo isso que a pandemia traz. Não dá para existir esses invisíveis, né, Burnier? Fiquei muito chocada com esse termo, é muito forte, né? Nossa, terrível.